6h35 de volta com o Manhã no Ar. A gente volta com informações ao vivo sobre a operação da Polícia Federal que está acontecendo nesse exato momento. Vem comigo que a gente vai conversar com a Catiane Moura, que está ao vivo e vai trazer essas informações para a gente. Olá, Catiane, muito bom dia. Você está na frente do condomínio Efigênio Salles, né? A Polícia Federal está aí também. Bom dia, Adriane, bom dia a todos e bom dia o pessoal da rádio que está ao vivo com a gente também. É isso mesmo, a gente está em frente a esse condomínio, como você falou, aqui na Efigênio Salles, acompanhando essa operação que começou nas primeiras horas do dia de hoje, mais ou menos às 5h30 da manhã. Policiais federais já estão pela cidade, inclusive 4 viaturas já estão aqui dentro desse condomínio, provavelmente cumprindo mandados de busca e apreensão e até mesmo de prisão. A gente ainda não tem essas informações concretas, porque a operação iniciou, agora há pouco, então por isso a gente ainda está aguardando essa confirmação. Mas isso é um desdobramento, como você disse, da operação Maus Caminhos, que já chega na sua 5ª fase. É uma operação aí que vem desarticulando grupos criminosos, que fazem desvio de milionários, de verbas, principalmente começou lá com o desvio de verba dos contratos milionários da área da saúde. Então a gente está aqui acompanhando toda essa movimentação. Mais cedo a gente viu aqui que tinha até helicóptero também sobrevoando aqui por esse condomínio, provavelmente também. É uma operação que está aí ocorrendo com o Ministério Público Federal e também Polícia Federal. A gente está acompanhando a movimentação de polícia aqui, a gente está ouvindo, mas na verdade essa viatura agora é da Polícia Militar. Mas a gente vai continuar acompanhando aqui, Adriane, porque até essa operação ela tem um grau de importância tão grande desde 2016, quando começou, exatamente pelo tanto de prisões que já foram realizadas, por todo esse sistema, esse esquema de corrupção que vem sendo desarticulado, em todos os desdobramentos dessa operação. Então a gente vai continuar aqui acompanhando a movimentação dos policiais que estão dentro desse condomínio para a gente ter as informações mais concretas e poder passar aqui para os nossos telespectadores. Volto com você, hein? Tá certo, Catiane, muito obrigada pelas informações. E a gente continua agora ao vivo lá com a FM O Dia. O Manuel Cardoso já estava nessa interação, acompanhando lá as informações com a Catiane. Manuel, a Operação Maus Caminhos, mais um desdobramento, 5ª fase, essa operação que já colocou muita gente na cadeia, inclusive secretários, ex-governador, pessoas do primeiro escalão do governo que faziam parte, de acordo com as investigações, de um esquema de corrupção que tirava dinheiro da saúde, um dinheiro essencial para todos nós, para garantir a saúde, para garantir vida, para bancar luxo, Era isso que eles desviavam dinheiro para comprar carros de luxo, para comprar bar. Teve um caso de boate lá em Brasília que foi comprada com dinheiro de corrupção, tirado daqui do Amazonas. Uma empresa de eventos, inclusive, enquanto isso, as pessoas morrendo em fila de hospital porque não tinha pagamento. Esse ano a gente viu o reflexo do quanto esse esquema de corrupção afetou a saúde como um todo, porque não se tinha dinheiro para pagar as pessoas que já tinham trabalhado. Um dano irreparável, Porque quem perdeu a vida guardando por algo ali relacionado à saúde, não tem como voltar atrás, não tem nada que possa ser feito. Não tem reparo. E eu acho que o nome dessa operação é bem apropriado, A gente sabe que é um desdobramento do nome lá do Instituto, onde tudo isso começou, mas Maus Caminhos mostram que são vários caminhos por onde essa investigação já foi, São várias fases, e a cada cumprimento de mandados de busca e apreensão ou de prisão, a polícia, junto com o Ministério Público Federal, descobrem mais coisas e surgem novos indícios, surgem novos caminhos e as investigações continuam. Então, é a nossa Lava Jato, Adriane Diniz? É a operação aqui que já envolve pessoas importantes, como nós já apresentamos aqui, parentes de políticos importantes, inclusive, pessoas muito influentes, o próprio ex-governador do nosso estado envolvido nesse esquema, ou principalmente, ou seu staff, e a participação do seu staff nesse esquema complexo de corrupção, que fazia, inclusive, os empresários reféns dessa situação. Eu acompanhei, Adriane Diniz, eu li parte de uma das
representações feitas pela Polícia Federal quando pediu o sequestro de bens, pediu prisões e a polícia apresentou à Justiça, então, essa representação pedindo os mandados, cheguei a assistir, inclusive, o depoimento de algumas testemunhas do caso, de empresários e empresárias da área, e que explicaram exatamente como o esquema funcionava, a extorsão funcionava. Olha, se você quiser estar aqui, se você quiser receber dinheiro, você tem que pagar a nossa parte. Um completo absurdo, Adriane. Exatamente. E falando no ex-governador José Mello, que é investigado também nessa operação, inclusive teve mandato cassado, ele agora teve a pensão de ex-governador suspensa pela Justiça, né? Exatamente. Uma ação movida pelo Ministério Público com base na Constituição Estadual que prevê justamente que os ex-governadores não recebam esse tipo de pensão. José Mello, que continua, que está nesse momento, nesta fase, sem os direitos políticos até 2022, ele foi cassado do cargo de governador, inclusive foi preso, chegou a ser preso por envolvimento na operação e foi cassado pela compra de votos, né? Pela suspeita, pelos indícios de compra de votos, pela utilização da máquina pública para compra de votos e assim interferir no resultado da eleição que o tornou governador do estado do Amazonas. Ele, portanto, perdeu os direitos políticos e agora perdeu, Adriane Diniz, a pensão de R$ 15.400, a pensão de ex-governador. Eu já não tenho certeza em relação ao salário de professor, porque, se não me engano, ele é funcionário público. Funcionário público, não está exercendo, me parece que ele está fora da sala de aula, mas continua como funcionário público. É porque ele está preso ainda, né? Uma prisão domiciliar. Prisão domiciliar. Agora, essa questão da aposentadoria, ela era prevista na Constituição Estadual, no artigo 278. Ele previa que os governadores tivessem esse direito. Esse artigo foi questionado na Justiça, mas antes que fosse julgado, na época em que o Omar Aziz ainda era governador, ele, junto com a Assembleia Legislativa, eles revogaram esse artigo, o que significa que ele deixaria de valer a partir dali, né? Então, como ainda tinha um mandato que seria concluído, os futuros governadores não receberiam mais esse benefício vitalício, que é proporcional ao salário de governador de 15 mil e alguma coisa. E ele, essa aposentadoria não foi do período em que o José Mello foi eleito governador do Amazonas e que foi cassado posteriormente, em 2017. Essa pensão seria do período tampão, porque quando o Omar Aziz deixou o governo, né, ele que assumiu durante 1 ano e pouquinho. Então, durante esse período, foi que teria tido esse direito desse benefício de mais de 15 mil reais. Agora, a Justiça, através de uma liminar, uma decisão monocrática de uma só pessoa ali, ela suspendeu. Porém, há alguns especialistas da área que dizem que ele pode conseguir reverter essa decisão, levando em consideração que, quando foi revogado, ele já tinha esse direito adquirido. Então, portanto, ele poderia voltar a receber, dependendo dos recursos que forem ingressados na Justiça a partir de então, né? Se entrar com esse recurso à Justiça e entender de uma outra forma, aqui do ponto de vista do cidadão, Adriane Diniz... É imoral, pelo menos, né? Exatamente. Até porque a política deveria ser projeto e não profissão. E não quer seguir a vida política, a vida pública como carreira, tudo bem, é um direito de qualquer cidadão se associar a um grupo político, fazer parte de um partido político, se candidatar, mas o qualquer valor e o recurso era para ser durante um mandato, Adriane Diniz, e não a atuação política, seja ela parlamentar ou no executivo, isso se tornar uma profissão da qual o sujeito se aposente, da qual o sujeito quer se aposentar, vai trabalhar como todo mundo trabalha, como qualquer cidadão brasileiro trabalha em qualquer outra profissão. A gente tem exemplos disso, de políticos, de pessoas que entram para a vida pública, saem da vida pública e continuam trabalhando nas profissões que tinham antes. Alguns, inclusive, continuam trabalhando enquanto estão em um cargo. Mas, desta forma, a atividade política se torna aí, então, uma espécie de carreira profissional em que a pessoa se aposenta.
Alguns, por exemplo, se aposentam em 8 anos, né, Adriane? E no caso, antes dessa decisão aí, por exemplo, o José Melo tinha ficado 1 ano no governo e passou a ter direito a essa pensão. E aí depois foi cassado por desviar dinheiro também, compra de votos, tem toda uma investigação em torno dele, que ele faz parte da investigação Novos Caminhos, não há condenação, desse caso específico, mas há um processo de investigação. Então, para a gente, no mínimo, é imoral. Porém, a lei previa isso e ele passou a receber. Fora outras vantagens, né? Por exemplo, ele está preso, mas tem segurança do governo lá dentro, na frente da casa dele, garantindo segurança de um preso. Então, é algo que a gente se questiona muito, mas está previsto em lei e eles acabam usando isso. Além de José Melo, Eduardo Braga, Amazonino Mendes e Omar Aziz, ex-governadores do Amazonas, têm também essa pensão vitalícia, que foi questionada na justiça, não tem parecer ainda decisivo em relação à questão deles, mas tem já o questionamento para que eles percam, porque a Constituição Federal considera que é um benefício que não faz sentido ali, né? Que não permitido. De repente, a decisão desse juiz, né, do juiz da segunda vara da Fazenda Pública, eu perdi aqui o nome dele, Adriane, Leonei, alguma coisa assim. De repente, a decisão desse juiz pode, inclusive, gerar esse questionamento ou trazer de volta essa discussão para que essa decisão, para que essa lei seja, de fato, reformada. Está aqui, Leonei Filho. Exatamente. A decisão dele, de repente, pode trazer essa discussão de volta para que essas coisas sejam definidas e até essa situação aí. O direito adquirido já é um direito adquirido. De fato, existe a forma como o próprio José Melo recorrer e os outros ex-governadores também, se assim entenderem que devem, né? Quando foi revogado, né, na época do governo do Omar Aziz, perdeu o objeto dessa ação. Então, acabou que ficou quieto tudo isso. Aí voltou à tona agora com essa decisão monocrática que exemplifica a questão do José Melo. A gente vai sabendo se ele vai recorrer ou não dessa decisão. Parece implicância nossa, né, Adriane Diniz? Estão implicando com o José Melo, parece alguma coisa assim. Mas as pessoas que assistem a gente aqui, as pessoas que sobrevivem com salário mínimo 2, alguma coisa assim, fazendo um bico para inteirar renda, trabalhando para conseguir o almoço de amanhã ou talvez a janta de hoje, o pão das crianças. É complicado para as pessoas entenderem como é que alguém tem direito aí a R$15.400. É um dinheiro que muita gente não ganha por ano, não ganha por 6 meses. Então é uma discussão, sim, que a gente precisa fazer, que a gente precisa trazer. Nós estamos falando de cidadania, nós estamos falando do dinheiro público e esta implicância jornalista precisa ter mesmo, porque os políticos precisam saber que nós estamos na cola deles, Adriane. Exatamente. Emanuel, antes a gente passar para o nosso próximo assunto, que a gente vai falar do Face App, queria falar com a Tamires Cler, que está ao vivo e tem informações de um acidente grave que aconteceu agora há pouco. A gente vai ao vivo conversar com ela, vem comigo também, para os ouvintes já saberem o que aconteceu e onde aconteceu. A Tamires está ao vivo para trazer essas informações para a gente. Pessoas feridas e uma pessoa morreu, é isso, Tamires? Pois é, Adriane, uma pessoa morreu, essa informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros. Isso aconteceu por volta das 6 horas da manhã, um pouco antes, na verdade. As viaturas foram chamadas por volta das 5h40 e aí de acordo com as informações preliminares ainda, foi um carro que estava ali na Avenida Recife, na Maripiranga, conhecida como Recife, perto do 28 de agosto, do Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto. Esse carro entrou ali na calçada, invadiu a calçada e bateu em uma parada de ônibus. E a parada de ônibus tinham algumas pessoas ali, elas estavam ali paradas aguardando o ônibus. Quando esse carro invadiu, 3 pessoas também ficaram feridas. E aí a gente aguarda também, ao longo da nossa programação, a gente vai voltar com informações mais precisas sobre quem são essas pessoas, qual é o estado de saúde das pessoas lesionadas, porque tudo ainda está um pouco em curso. A gente também aguarda informações do Instituto Médico Legal, que também já foi lá para o local para remover o corpo dessa pessoa que morreu ali no local do acidente mesmo. Adriane, Emanuel. Obrigada, Tamires, pelas informações. Quem está acompanhando pela TV viu as fotos lá do local e essa é uma parada, de fato, que é bastante movimentada ali próximo ao hospital, que causa, com certeza, toda uma mobilização. Essas imagens que a gente vê agora
concentração de curiosos, tem a polícia, tem também o pessoal do atendimento, enfim, um acidente grave. Daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre esse acidente. Agora eu vou voltar lá para o estúdio da 93.1. Manuel Cardoso, infelizmente, uma pessoa morreu, outras ficaram feridas nesse acidente, né? Daqui a pouco a gente deve saber outras informações e trazer aqui no Manhã no Ar, no Alô Amazonas e também no Alerta Amazonas sobre essa questão aí, sobre esse acidente, que circunstância e que pessoas são essas, né? Exatamente, Adriane. Agora, lamentável, né, Adriane? Na demais. parada de ônibus, se preparando para ir para o trabalho, com certeza. Ou gente saindo do plantão, de repente, é do lado do hospital, saindo ali de acompanhar alguém que estava hospitalizado. Exatamente. Agora vamos mudar de assunto, falar sobre o Procon, que notificou um aplicativo, que é um aplicativo modinha agora, Virou o Face febre, né? App. Você fez ali a sua prospecção? Eu não fiz, Adriane, mas algumas pessoas fizeram, inclusive o pessoal da mídia aqui, da Foi? TV A Crítica fez, e eu gostei, sabe? Compartilhei, inclusive. Olha aí, achamos. Olha você, Manuel. Olha aí, ó. Eu gostei. Só que me deixaram mais branco, mais claro. Eu não sou claro assim, não. É porque, quem sabe, nos próximos anos você vai ficar mais no ar-condicionado e já vai dar uma clareada. Quem sabe, né? A melanina vai diminuir. Não, mas eu gosto da minha cor, Adriane, eu gosto. Mas eu gostei, olha, tá um senhorzinho simpático, entendeu? Tinham feito o meu, só que já pegaram uma foto que nova, eu já não gostei. Aí, imagina a velha, não Ei, sei mas nem se coloca ainda a foto tem aí. aí Tem pra a gente minha ver. também? Coloca a foto aí pra gente ver. Tem a minha? Vamos ver se a gente acha. Vão já achar que é a minha. Vamos Agora é achar. o seguinte, essa, já tem a minha? Cadê eu? Bora ver Adriane Diniz, versão 3.0. Olha, papadinha. Olha aí. Olha aí. Não, Adriane. Ficou Então, igualzinha a ótimo. minha mãe, minha avó, assim, eu já sei, eu nem preciso do app, porque a gente se parece, todo mundo lá em casa. Então, já dá para saber como que vai ficar lá na frente. Algumas pessoas comentaram na minha foto que eu não mudei muita coisa não, viu, Adriane? Eu acho que vou fazer a mesma coisa da minha. Agora é o seguinte, Amaral. Pelo menos não foi no nosso celular que roubaram dados, né? Você Sim. não baixou o aplicativo? Baixei não. Também não baixei. Baixei não. O Saulo baixou das mídias para fazer nossa foto. Pode ser que ele tenha tido alguns Sim. dados roubados. Pelo menos é isso que o Procon lá de São Paulo notificou as empresas das lojinhas virtuais que disponibilizam o aplicativo, né? De acordo com informações, eles estariam tendo acesso a dados pessoais. Exatamente. A ação, Adriane, é do Procon de São Paulo, mas interessa a todo mundo, interessa a todos nós. Até porque, de acordo com o Procon, a regulamentação, né, as cláusulas que permitem que o aplicativo utilize fotos e conteúdos dos usuários não tem versão em português. É um dos questionamentos do Procon. E na instalação do aplicativo, o usuário dá permissão para que fotos e conteúdos particulares sejam compartilhados. E o questionamento do Procon é porque não está especificado de que forma esse compartilhamento vai de fato ocorrer, até em quanto tempo esse compartilhamento vai ocorrer e como. Como exatamente? Ou seja, se a pessoa dá permissão para o aplicativo utilizar os dados pessoais, os dados que podem ser coletados por esse aplicativo no celular, essa empresa pode fazer o que quiser com esses dados, porque foi dado permissão oficialmente no momento que você instala o aplicativo. E essa instalação, Adriane, é nesse momento da instalação que o aplicativo, quando busca essas permissões, que o usuário dá permissão, o aplicativo é capaz de levantar qualquer dado, desde a agenda telefônica, ao banco de dados do telefone, a tudo. E o aplicativo virou febre, imagina quantas pessoas devem ter instalado esse aplicativo. A notificação foi feita tanto para Play Store como para Apple Store, que são, respectivamente, a Play Store para os aplicativos da plataforma Android, que é o sistema operacional da Google, e também a Apple Store, que são a plataforma da Apple, né, para os aplicativos para o sistema operacional do iPhone, que é o iOS. Então, o Procon está fazendo essa notificação, o Procon de São Paulo, e vale a pena a gente acompanhar este caso, Adriane, porque isso é sério, né? A gente está no momento em que os crimes cibernéticos, os crimes no ambiente virtual têm crescido muito, no ambiente da internet tem crescido muito nos últimos tempos, e é importante que os órgãos de controle e fiscalização estejam agindo, porque muitas vezes quando a gente está instalando alguma coisa no telefone, no celular, você instala, está todo mundo usando,
A pessoa nem presta atenção. E vai na dando lei. ok para tudo, né? Não é Exatamente. esse não seria o único aplicativo que pode estar roubando dados. Na verdade, a maioria faz isso, né? Tem acesso a algumas informações pessoais da gente, né? Principalmente quando cruza com as redes sociais. Exatamente. É bom ficar Tanto que a partir de algumas conversas que se tem em alguns aplicativos que seriam reservados, logo em seguida as pessoas começam a receber propaganda sobre o tema que estava se conversando. Obviamente que isso é articulado por meio do banco de dados, por meio da robótica que tem por trás dessas informações. Emanuel, a gente vai se despedindo aqui dessa interação. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a conversar de uma outra forma. E hoje é um dia também de despedida aí na FM o Dia, né? Eu falei no início aqui, Adriane, que a gente iria mudar a nossa forma, mas na verdade eu estou me despedindo realmente. Está havendo essa reestruturação na empresa como um todo. Você sabe que terça-feira o Alerta Amazonas já terá um outro apresentador, eu fico até a segunda-feira, então eu fui aí tirado, então estou saindo, estou parando, né? Estou parando algumas atividades aqui. Porém, tem atividade nova chegando. Tem atividade nova chegando, mas isso é para depois, Adriane. Depois a gente conta então aqui. Vou estar te esperando. Até já. Até já. E olha só, agora a gente vai voltar a falar dos casos da área policial, porque 2 pessoas foram presas e 10 quilos de droga foram apreendidos por policiais federais em uma embarcação no Rio Solimões. O barco havia acabado de sair do porto de Benjamin Constant quando foi abordado. Os 2 homens foram presos dentro de uma embarcação que tinha acabado de sair do município de Benjamin Constant. A abordagem dos policiais federais e da Força Nacional foi em uma comunidade conhecida como Comunidade de Capacete, que fica bem próximo a esse município. Ao todo, foram apreendidos mais de 10 quilos de supostamente pasta base de cocaína. Os entorpecentes, inclusive, estavam escondidos dentro das malas dos passageiros, que foram identificados como Wilder Avan, de 53 anos, e o Wilson Castilho Caldas, de 41 anos. Alguns tabletes estavam com um desenho de um peixe. Segundo a PF, o peixe significa que faz parte de uma organização criminosa que é responsável pelo envio desses entorpecentes. Imediatamente, os policiais deram voz de prisão a essas 2 pessoas que devem responder por tráfico de drogas. Elas foram encaminhadas junto com material para a delegacia da Polícia Federal no município de Tabatinga. E na zona sul da capital, o local onde acontece uma disputa por território entre 2 facções, um jovem foi preso com uma arma e munições. A prisão, segundo a polícia, é uma resposta aos vários vídeos que estão circulando nas redes sociais mostrando criminosos desafiando a segurança pública. Leonardo Siqueira Valente, de 19 anos, pistoleiro de uma facção criminosa que se originou no estado do Rio de Janeiro e se expandiu aqui para o estado do Amazonas. Ele já tem 4 passagens pela polícia por diversos crimes, como roubo, tráfico de drogas, corrupção de menores e agora vai acumular mais essa passagem por porte ilegal de arma de fogo. Ele foi preso por policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano, que estão fazendo operações em bairros da Zona Norte, Zona Sul e também Zona Leste da capital para inibir o tráfico de drogas. Junto a esse suspeito, a Polícia Militar conseguiu apreender essa pistola 940 de uso restrito da Polícia Civil, além de 5 munições intactas. Agora, o detalhe que chama a atenção é que, para a polícia chegar até esses suspeitos, houve a colaboração da população, dos moradores ali do Beco Independência, do bairro Raiz, zona sul da cidade. Isso porque a população já está cansada de criminosos amedrontando pais de família e trabalhadores daquela área. A informação que chegou para a Rocan foi a seguinte, por meio do Disque Denúncia, o WhatsApp da Rocan. Eles informaram que vários suspeitos estariam se exibindo com armamentos ali na região do Beco Independência. Os policiais militares, é claro, logo se deslocaram para checar a veracidade dessa informação. Mas assim que chegaram na Rua Independência, onde fica esse beco, todos os suspeitos correram, deixando para trás somente este aqui de apenas 19 anos. Aqui ao meu lado está o tenente Ramon Alves, que vai dar mais detalhes sobre o trabalho da polícia naquela área da capital. Tenente, essa prisão já foi uma resposta da Polícia Militar a respeito de vários vídeos que estão circulando em redes sociais.
Sim, está acontecendo uma operação né, por ordem do nosso comandante-geral, Coronel Norte, a respeito desses vídeos, em resposta desses vídeos que estão acontecendo, que estão sendo divulgados, né? Nós estávamos saturando a área do bairro Crespo, assim como nós estaremos em vários outros pontos da cidade. Foi repassado através do nosso WhatsApp denúncia todas as características repassadas do indivíduo que a gente conseguiu localizar e com o mesmo estava uma pistola na sua cintura. Devido a isso, a gente deslocou para o primeiro DIP para os procedimentos. Só para você aí de casa entender um pouco melhor essa história, esse vídeo que você acompanha a partir de agora mostra vários traficantes exibindo armas de fogo em determinados bairros da zona sul da capital. Repare que eles apontam essas armas, alguns até chegam a atirar e eles parecem estar desafiando outros integrantes de facções rivais. São 3 vídeos, 2 deles foram feitos nessa região da zona sul da capital, ali nas intermediações do Crespo e da Raiz, e um dos vídeos em que aparece um suspeito de camisa amarela foi gravado no conjunto Cidadão 6, na zona norte da capital. Tenente, esses suspeitos, eles estariam de fato em uma briga entre facções ou seria uma guerra contra a população, contra a polícia militar também? Bom, essas informações nós ainda não temos, né? Mas nós pedimos aí a colaboração dos populares, né? Quem puder nos ajudar, tem o nosso número de denúncia aí, que é o 9280-7574. Podem entrar em contato conosco que nós iremos verificar todas as denúncias que forem repassadas. Zona Sul, aqui da capital, 7 homens fortemente armados foram presos no momento em que se preparavam para atacar membros de uma facção rival naquela região. Após os homicídios que foram registrados no último fim de semana na zona sul de Manaus, os policiais da Força Tática decidiram reforçar o policiamento naquela região da cidade, na tentativa de coibir ações criminosas de facções. Na noite de quarta-feira, os policiais estavam fazendo uma ronda ostensiva quando receberam uma denúncia anônima através do Centro de Comunicação Operacional da Polícia Militar. Essa denúncia retratava que bandidos estavam se preparando para um novo ataque na zona sul de Manaus. Os policiais encontraram 2 suspeitos no bairro da Betânia. Eles foram identificados como Hugo Gabriel, de 23 anos, e o Jean Rodrigues, de 38 anos. Durante essa abordagem que aconteceu na Avenida Adalberto Vale, esses criminosos ainda tentaram fugir, mas não adiantou. Por determinação do comando da instituição, Batalhão de Força Tática reforçando o policiamento na Zona Sul, cobrindo a 2ª malha de policiamento em apoio à Companhia Interativa Comunitária. A população denunciou, se antecipou aos fatos. Dessa vez, esses 7 criminosos não conseguiram efetuar disparos e fazer vítima no local. Força Tática chegou logo de imediato realizando a abordagem. 5 revólveres apreendidos, uma espingarda calibre 12, um rifle .30, aproximadamente 60 munições de diversos calibres, e o que chamou a atenção nessa ocorrência foi um lançador de granadas com 4 munições explosivas, que foi acionado o grupamento Marche para neutralizá-las. Depois que o Jean e o Hugo foram presos, Major, vocês receberam a informação que 5 criminosos estavam no bairro da Raiz, escondidos em um terreno baldio. No total, 7 criminosos foram presos. Esses outros bandidos estavam com esses armamentos. Justamente, era um bando só, esses 7 criminosos, que se preparavam para realizar ataques, tentativa de homicídio ou homicídios, mas graças à população denunciou, acreditou na instituição, Força Tática deu a resposta e hoje estão aí à disposição da Justiça e os materiais apreendidos. Desses 5 bandidos que foram presos no bairro da Raiz, 4 foram apresentados nesta quinta-feira. A gente percebe que a maioria já possui passagens pela polícia. Justamente, a gente, após realizar a prisão pelo ato criminoso, consultamos a passagem funcional desse infrator, e a gente constata que eles possuem passagem por roubo, por tráfico, por posse de arma e alguns por homicídio também.
O policiamento naquela área da cidade vai permanecer na tentativa de localizar outros criminosos. A Polícia Militar já está em campo para identificar os comparsas desses 7 bandidos que foram presos na noite de quarta-feira. Sim, já estamos em campo através do comando da instituição, através do seu comando do policiamento metropolitano. As diversas ações da Força Tática estão em campo na área, principalmente da Zona Sul, para tentar localizar esse bando criminoso. O que chama atenção é que esse grupo estava também com coletes balísticos, ou seja, provavelmente eles conseguiram de outras organizações, estavam preparados para esse combate. Sim, mas a ação da Polícia Militar, que é a da Força Tática, está mais preparada. Então, nós estamos na área para trazer a segurança, principalmente na Zona Sul, e não iremos sair do local até encontrarmos esse bando criminoso. A população pode continuar ajudando a polícia? Sim, através aí do 190, do 181 e a linha direta da Força Tática. Ligue que nós estaremos na área atuando. E a gente continua acompanhando a operação da Polícia Federal, a 5ª fase da Maus Caminhos, que nesse exato momento está numa área aqui da cidade, na zona sul da cidade, na zona centro-sul, no condomínio Efigênio Salles. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar dessa operação, porque a Polícia Militar também está realizando uma operação nesse momento na zona norte, lá no bairro Santa Etelvina. Quem está lá é o Bruno Fonseca e a gente vai conversar com ele ao vivo. Olá, Bruno, qual é a situação aí? Bom dia, Adriane. Bom dia a todos que nos assistem no Manhã no Ar. A cidade amanheceu agitada, Adriane, principalmente pelas operações deflagradas. E uma delas é a Império aqui, realizada pela Secretaria de Segurança Pública. Mais de 350 policiais envolvidos aqui na Zona Norte de Manaus. Nós falamos ao vivo do bairro do Novo Israel, na Zona Norte. E olha só, Adriane, a maioria são mandados de busca e apreensão, principalmente pelo tráfico de drogas. Nós vamos conversar agora com o secretário de Segurança Pública, Coronel Bonates. Muito bom dia, Coronel. Tudo isso, toda essa operação é intensificada na Zona Norte. Nós acompanhamos desde cedo, desde lá do Dom Pedro, quando saíram em comboio aqui para a Zona Norte, muitas viaturas já entrando aí nas casas com mandados de busca e apreensão. E é realmente para coibir todo o tráfico de drogas na Zona Norte e também na capital. Bom dia. Sim, o objetivo principal dessa operação é a terceira fase, terceira versão da Operação Império. Nós estamos com 350 policiais, cumprindo 30 mandados de prisão. A maioria deles é mandado de busca e apreensão e de prisão. A maioria dos nossos alvos estão aqui na Zona Norte, mas nós temos também na Zona Sul, na Zona Centro-Oeste. E o objetivo realmente é combater o tráfico e devolver a segurança para a população. A gente viu desde cedo que as viaturas são 350 policiais e vários jipes e sicões envolvidas, né, Coronel? Sim, nós estamos trazendo um aparato de segurança suficiente para que não haja reação. Né? O Estado mostrando sua presença, tá? Fazendo o dever de casa para que a nossa população tenha a tranquilidade que precisa. Tranquilidade, muitas pessoas, foi uma operação surpresa, muitas pessoas não sabiam, inclusive a gente andando aqui nas ruas do Novo Israel, todo mundo meio que assustado, mas é uma operação segura, sem nenhuma agitação, né, secretário? Não, para a população não tem o menor risco. E o que nós temos recebido aqui na comunidade realmente é o agradecimento. As pessoas estão gostando da presença da polícia. Isso é importante, o apoio da população. Já estão nos ligando pelo 181, passando mais algumas outras informações, e isso é muito importante. E eu peço à nossa população que continue assim. Nos ajude, ligue para o 181, passe suas informações, a sua identidade será preservada e você estará ajudando a sua polícia a lhe dar tranquilidade e segurança. Claro, são 30 mandados de busca e apreensão, não é isso? Sim, 30 mandados de busca e apreensão e de prisão. Todos com investigação ou foram através de denúncias? Como é que foi? Esse trabalho começa normalmente através das denúncias da população, a maioria delas através do 181. Logo em seguida a polícia começa a fazer o trabalho investigativo, né, e starta com as operações para fazer as prisões. Pede da Justiça, que tem sido nossa parceira muito, eu quero aqui agradecer de público aqui, todo o sistema judiciário que tem nos dado esse apoio, tem acreditado também no trabalho da polícia, tem dado os mandados que nós temos pedido, e aí acontece isso. Hoje nós estamos aqui fazendo essa operação, cumprindo os mandados. Hoje nós temos ainda esse resultado da operação? Sim, 11 horas da manhã nós vamos estar encerrando a operação
essa fase da operação e fazendo um balanço para a nossa sociedade. Tá certo, então muito obrigado, secretário de Segurança Bonatis, que nos concedeu a entrevista aqui, Adriane. A gente vê desde as primeiras horas do dia a cidade realmente está agitada. Vem para cá, Alex, a gente está mostrando aqui, ó, que as viaturas da polícia estão aqui em várias ruas do bairro do Novo Israel. Nós estamos ao vivo acompanhando essa operação e mostrando aí o resultado dessas buscas e apreensão aqui da Operação Império. A qualquer momento a gente volta com mais informações, viu, Adriane? Eu volto com você. Tá certo, Bruno. Muito obrigada pelas informações. Bruno, na Zona Norte, no Novo Israel, portanto, acompanhando essa Operação Império. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre essa operação. A operação que está acontecendo na Zona Norte é da Polícia Militar. A Operação Império, que cumpre mandados de busca e apreensão e prisão. São cerca de 30 mandados que devem ser cumpridos aí na Zona Norte agora pela manhã. Paralela a essa operação, está acontecendo uma da Polícia Federal com o Ministério Público Federal, que é a 5ª fase da Operação Aos Caminhos, que investiga um esquema de corrupção que começou nas verbas da saúde pública aqui do Amazonas. E nesse exato momento, algumas dessas viaturas da PF que saíram da sede logo no começo da madrugada estão no condomínio Efigênio Salles, na Avenida Efigênio Salles, e ao longo dessa edição e na nossa programação a gente vai trazer outros detalhes dessas duas operações. E uma outra operação da Polícia Civil identificou diversos crimes ambientais em uma área de preservação permanente no município de Careiro Castanho, no interior do Amazonas. 23 pessoas foram ouvidas por participar de ações de desmatamento, queimadas, manutenção de animais silvestres em cativeiro e até um programa de reabilitação de dependentes químicos funcionava no local. Operação Grilagem foi deflagrada durante a quarta-feira e tinha o intuito de investigar crimes ambientais praticados no quilômetro 232 da BR-319, ali nas proximidades do município do Careiro Castanho. Para quem não sabe o que é grilagem, trata-se da apropriação de terras por meio de fraude e uso de documentos falsos. A Polícia Civil, mais especificamente a Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente, sabendo de toda essa situação ali naquela região, resolveu cumprir aí várias diligências em torno desse caso. Eles conseguiram apreender motosserras, serras, além de uma motocicleta também com restrição de roubo, e também conseguiram identificar vários pontos de queimadas dentro dessa região, assim como desmatamento e até mesmo um cativeiro de animais silvestres. Nós vamos conversar agora com a delegada titular da Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente, doutora Carla Biagi, que vai dar mais detalhes sobre essa ação da Polícia Civil. Delegada, quanto tempo de investigação até que de fato vocês chegassem nessa região? Bom, na verdade, a nossa investigação ela foi curta porque, como nós recebemos essa demanda do Ministério Público Federal, nós iniciamos a investigação indo até o local para fazer as diligências e já verificar as coordenadas, né, a posição geográfica e verificar se no local haviam pessoas, né, e se elas estavam ali desmatando e também para identificar se a área pertence a alguma unidade de conservação. Nós verificamos que haviam 23 pessoas, elas estavam como se fosse em um centro de reabilitação para dependentes químicos, de forma totalmente ilegal, sem qualquer documentação. O local, pelas coordenadas geográficas, é uma unidade de conservação, ela é de proteção integral, ou seja, nada poderia ser modificado com relação aos seus recursos naturais. Então, no local nós verificamos uma grande área de devastação ambiental, com desmatamento, queimadas, nós verificamos animais silvestres em cativeiro, verificamos que haviam algumas edificações no local e nós conduzimos todas aquelas pessoas para a delegacia para que prestassem esclarecimento. Delegada, entre essas pessoas, vocês identificaram possíveis lideranças dessa prática ali naquela região? Sim, nós já identificamos as lideranças, nós só não podemos falar os nomes agora para evitar que se prejudique a nossa investigação. Agora, delegada, em relação ao ato da grilagem em si, eles não apresentaram sequer nenhum documento, mesmo fraudado? As pessoas que estavam lá não apresentaram nenhuma documentação, porém eles alegaram que estão num projeto, né, o projeto de reabilitação, ou seja, pertencente a um líder de uma igreja. Então, por isso nós estamos identificando para verificar essa situação documental, né, que será apresentada por conta dessa questão da igreja.
porém nós verificamos que ali nada poderia ser feito, porque é uma unidade de conservação, então nada pode ser alterado, não poderia haver de maneira alguma um projeto de reabilitação naquele local. Delegada, por quais crimes, se forem considerados culpados, essas lideranças podem responder e quanto tempo podem ficar atrás das grades por conta desses crimes ambientais? Bom, o crime principal ali será a danificação em unidade de conservação, né, de uso integral. Agora, no caso, nós vamos identificar ainda outros crimes, né, o uso de motosserra, a apreensão de animais silvestres em cativeiro, e ainda estamos identificando autoria e crimes. E no bairro Nova Cidade, mais especificamente na comunidade Cemitério dos Índios, uma dupla foi presa por porte ilegal de arma de uso permitido. Segundo informações da polícia, o caso aconteceu após um tiroteio. Nós estamos aqui na invasão Cemitério dos Índios para mostrar um pouco da realidade aqui do local. A polícia estava fazendo uma perseguição porque, segundo eles, há uma guerra de facções. 2 homens foram presos. Já haviam alguns informes aí de que tentariam uma invasão aqui na área do Cemitério dos Índios de uma facção rival para eliminar alguns criminosos que residem aqui na área também. Já estávamos atentos a essa situação, estávamos executando a ação ocupação aqui na área e por volta das 10h20, 10h40 da noite, fomos acionados por telefone informando que alguns infratores estariam tentando adentrar aqui essa área. Fizemos aqui o cerco e também incursões para tentar localizar esses infratores. E nessas incursões foram localizados 2 infratores. Cada um deles portava uma pistola 9mm e também portavam drogas. Segundo o que eles disseram aqui, eles estariam aqui para executar rivais. Everton Costa Serra, de 18 anos, e Hamilton Santo Gomes, de 25 anos, acabaram sendo presos. A gente tem algumas informações acerca de onde os mesmos vieram. Continuamos fazendo levantamentos e saturando a área aqui com a nossa presença para inibir novos delitos. O que vai acontecer com essa dupla agora? Eles foram flagranteados por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, já que eram 2 pistolas 9mm, por tráfico de drogas e por associação ao tráfico. Veremos aí o que a justiça vai decidir, mas pelo menos por enquanto eles estão fora de circulação. E a gente continua falando sobre a tensão no entorno da ocupação Cemitério dos Índios, na zona norte de Manaus. A área virou um centro de vários conflitos e moradores pediram uma reunião com a polícia para pedir mais segurança. Nós estamos aqui na invasão Cemitério dos Índios, que fica aqui no bairro Nova Cidade. Para você ter uma noção do tamanho aqui do local, segundo a polícia, a invasão foi montada aqui há 2 anos. E mais de 400 barracos já foram montados aqui no local. Nesse momento, os moradores eles estão fazendo uma reunião com a polícia para reivindicar segurança aqui no local. Porque, segundo esses moradores, eles são cobrados por uma taxa, por essa milícia que quer comandar aqui o local e também pelo tráfico de drogas. Eles pagam taxa de luz, eles pagam taxa por conta do terreno. E quando essa pessoa acaba não pagando essa tarifa, eles acabam sendo expulsos do local. Segundo a polícia, aqui é o Cemitério dos Índios. Do outro lado é a invasão Buritizal. E a invasão do outro lado é comandada por uma facção e aqui por outra. A facção de lá quer invadir aqui para comandar o tráfico de drogas aqui no local. E o comandante da 15ª SICOM, da Polícia Militar, explicou para a gente como é que funciona todo esse processo aqui no local. É uma situação complexa. Nós temos aí umas lideranças que na prática funcionam como milícia, onde eles cobram taxa de água, taxa de luz, onde esse serviço ele é furtado, a energia elétrica é furtada da rede de concessionária, né? Tanto a energia elétrica como a água, como vocês podem observar, as tubulações aqui, tudo é feito com o famoso gato, né? E essa liderança cobra uma taxa mensal para os moradores, né? Onde eles são obrigados a pagar essa taxa. Uma vez que falha esse pagamento, eles são de certa forma coagidos e expulsos da comunidade. E o domicílio, o barraco, ele é vendido para outra pessoa. No momento aqui tem basicamente umas 10 invasões aqui no local, né? Mas esse número pode aumentar cada vez mais se não tiver um controle, né? Atualmente são 13, né? Nós temos aí ciência catalogado 13 invasões. E todas aí em contínua evolução. Ocorre que há algumas facções criminosas que estão buscando de alguma forma dominar esse terreno, né?
ocupar a invasão a fim de prover os pontos de venda de droga dela. Mas a Polícia Militar está continuamente agindo nesse sentido a fim de prevenir e evitar. Tanto é que nas últimas semanas foram diversas apreensões de drogas ilegais, bem como armas de fogo. A gente tem um vídeo que mostra o momento que vocês estavam chegando aqui na invasão e vocês foram recebidos a tiros. Como é que aconteceu também essa situação? Esse fato ocorreu na madrugada, há uns 2 dias, onde cerca de 15 infratores tentaram invadir a facção, né? Segundo eles, estavam com o objetivo de matar alguém, executar um desafeto de uma facção supostamente rival. De imediato a Polícia Militar agiu, foi feita aí uma série de ações de enfrentamento. Os infratores empreenderam fuga na área de mata e teve esse desfecho. Ninguém ficou ferido, contudo os infratores lograram êxito na fuga. Os moradores do local relatam que a região é bastante visada pelo tráfico de drogas. Quando eu passei a morar aqui, né, teve uns 3 dias de paz, mas a gente vê que agora está um momento de guerra. A gente não consegue mais ficar na rua bem 6 horas da noite, que já começa a mandar o toque de recolher e a gente já fica oprimido aqui dentro. E de um lado e do outro a gente vê que é guerra mesmo, é guerra. E o empresário de 43 anos que levava uma vida luxuosa aqui na capital foi preso ontem em cumprimento a mandado de prisão por estelionato. Segundo a polícia, ele dizia para as vítimas que tinha vencido várias licitações e precisava de investimentos para gerir os contratos. Em apenas um dos golpes, a vítima teve um prejuízo de mais de R$1 milhão. Otávio Almeida da Costa, de 43 anos. Esse homem foi preso às 6 horas da manhã em um condomínio de luxo no bairro Tarumã durante a Operação Conde Otávio, que foi deflagrada pela Delegacia Especializada em Roubos e Furtos e Defraudações. Durante as investigações, a Polícia Civil descobriu que o Otávio informava para as vítimas que era um empresário e que, inclusive, ele era presidente desta empresa, o grupo OAC, que significa Otávio Almeida da Costa. O mandado de prisão preventiva por estelionato foi expedido na manhã desta quinta-feira. Isso porque as investigações descobriram que o Otávio costumava aplicar golpes no meio empresarial. Como ele agia com esse esquema criminoso, delegado? Com uma vida luxuosa, ele convencia as vítimas, né, de ser um grande empresário, vivia numa mansão, andava em vários carros de luxo, era muito bem relacionado na sociedade. Então ele convencia a vítima que a empresa dele tinha ganho vários contratos licitatórios milionários. Então ele pedia para a vítima investir dinheiro e participar dos lucros finais quando as obras fossem entregues, tanto obras federais quanto estaduais. Daí ele conseguiu enganar várias vítimas. Então Otávio Almeida já tem um histórico criminal, tanto que ele já responde no Tribunal de Justiça pelo crime de estelionato e falsificação de documento público e tem 5 anotações criminais, 5 boletins de ocorrência sobre o mesmo fato e agora mais esse no qual ele vitimou um empresário em R$1,5 milhão. Esse empresário denunciou o caso. O que ele disse em depoimento? Ele disse que foi levado a várias reuniões com esse Otávio, confiou no Otávio, então o Otávio foi pedindo esse investimento que ele achava que ele ia participar de lucros grandes, até porque as planilhas demonstradas, os contratos por Otávio, são contratos milionários, de 30 milhões, 20 milhões, 2 milhões, então acabou convencendo mais uma vítima. Delegado, o que a gente percebe aqui é que vocês conseguiram apreender no condomínio dele vários documentos. Esses documentos, eles devem passar pela perícia, mas são os documentos que ele usava, que mostrava para as vítimas? Sim, a princípio, já em análise preliminar, tem inclusive documentos dessa última vítima, do qual culminou esse mandado de prisão. Tem os contratos sociais, planilhas de valores altos, ele demonstrando cada obra, cada valor e o status de cada um. Então ele convenceu essa vítima a participar, a investir. As investigações vão continuar ou vocês conseguiram elucidar esse caso? Há outras pessoas envolvidas? Não há outras pessoas, mas o inquérito ainda continua, porque ainda tem que ser analisado todos esses documentos e materializado ainda mais provas sobre esses crimes. O que chama a atenção aqui, delegado, que a gente gostaria até que o senhor relatasse, é sobre esse certificado aqui de nobreza. Ele se passa por conde, né? Por isso que o nome da operação é Conde Otávio, né? Ele tem um certificado até de conde, mas a gente sabe que ele comprou pela internet. Ele alegou aí que é inocente? Ele alega inocente, disse que os contratos estavam andando, que as vítimas foram apressadas, que todos ele ia entregar
ressarcir esse dinheiro que ele ia receber, mas não existe contrato algum, até que todos estavam cobrando ele há muito tempo, vem pedindo, insistindo, mas ele nem atendeu o telefone, mas atendia e sumia, né, da vida dessas vítimas. Vocês conseguiram recuperar alguma quantia em dinheiro? Não, na casa dele não tinha nada de valor. Ainda vai ser identificada a segunda parte da operação, essa parte a origem e para onde foi esse dinheiro. Agora, ele deve ir para uma audiência de custódia ou, nesse caso, ele já segue para a cadeia pública? Já segue porque não se trata de flagrante, já é um cumprimento de mandado de prisão expedido pela 9ª Vara na data de ontem. E agora são 7h24, a gente faz uma pausa para o intervalo e na volta trazemos detalhes da 5ª fase da Operação Maus Caminhos, deflagrada no início dessa manhã pela Polícia Federal. Nesse exato momento, os policiais estão no condomínio Efigênio Salles. Daqui a pouquinho a gente traz outros detalhes para você. E a gente traz também um alerta para as pessoas aqui do Amazonas. 60 mil pessoas podem perder os benefícios sociais por não terem atualizado o cadastro. Eu estou falando de vários benefícios, entre eles o Bolsa Família e tarifa social de água e luz. Os detalhes eu conto no instante só, então não sai daí que eu volto já já.